João capítulo 5, versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu quero fazer um pedido a você nesta noite. Repita comigo esse texto, vamos. 1, 2, 3. Jesus, vendo-o assim e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres? Você pode tomar o seu lugar. Não feche a Bíblia aberta nesse texto. Agora eu quero que você leia comigo, eu quero ouvir. Aliás, eu não vou ler, eu quero que você leia para mim o versículo de número 5. Capítulo 5, versículo 5. Nós lemos o 6. O que está escrito? 5 e 5. Versículo 6, você leu, nós lemos a seguinte maneira, o 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Foi muito bom a oração que nós fizemos, e eu apresentei para você, eu falei a você, que nós precisamos aumentar a nossa percepção de Deus. Deus não é um ser humano. Andréia, Deus não é um ser humano. A Andréia, e permita-me, vai servir para outros. Ela tem um pedido de intercessão. Ela diz: Senhor, pastor, eu estudei, eu pesquisei, eu fui no Google, eu pesquisei, e diz lá os aspas, os entendidos, que isso não tem jeito. Diz os entendidos grafado em letra microscópica, diminuta, porque não sabem de nada. Dizem eles que isso não tem jeito. Isso é um quadro patológico, é um quadro crônico. Aqui tem um homem que tem um quadro crônico. O texto diz que esse homem é paralítico há 38 anos. 38 anos. Esse homem nunca andou, se nasceu, se tem 38 anos. Se tem um pouco mais, 40 anos. Ele nunca andou porque era muito novo. Não aprendeu, desaprendeu. 38 anos, esse homem vive uma vida de paralisia. Pergunte a qualquer médico, pergunte a qualquer pessoa, vai dizer: esse quadro, ele é irreversível. Esse quadro, ele é um quadro terminal, não tem como mudar essa história. O problema é que a gente pega isso e a gente cola isso em nós. A gente acredita nisso. A gente acredita nesse adágio do diabo lá fora que diz: o pau, a madeira que nasceu torta, ela vai morrer torta. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Quantas vezes, até você talvez já tenha falado isso: pau que nasce torto, ele morre torto. É uma metáfora, e diz assim: olha, a coisa que é torta, nunca mais vai ter outra posição. Esquece algumas coisas. Quando Jesus se manifesta em carne, quando o verbo de Deus se toma a forma humana, sabe qual é a profissão dele? Ele podia ter sido um pescador, ele trabalhou com pescadores, linda a arte da pesca. Ele podia ter sido um pastor de ovelhas, estupendamente bela essa profissão. Ele podia ser um ourives, podia ser um pintor, mas sabe o que ele foi? Ele foi um carpinteiro. E sabe qual é o papel do carpinteiro? É pegar uma tora de madeira, é pegar um tronco e trabalhar com aquele tronco e transformar aquele rude tronco
numa peça de arte. Numa peça de arte. Sabe qual foi a matéria-prima que Deus fez, o ser humano? O barro. O barro tem uma característica química linda. O barro permite ser moldado. E o barro é um elemento altamente reciclável. Sabe, Deus não perde viagem. Deus sempre acerta. Deus sempre acerta. Eu quero nesta noite, em alguns pontos, pontuar alguns princípios de Deus para você nesta noite. Princípio número 1. Deus conhece cada capítulo da tua história de vida. Você ouviu o que eu falei? Diga assim: Deus conhece cada capítulo da minha história de vida. Deus conhece cada capítulo, cada detalhe, Deus conhece. Algumas vezes, a história vai se prolongando. Olha só, se nós pensarmos a seguinte coisa, que para cada ano de vida, um capítulo. Para cada ano, um capítulo. Então esse homem, ele já está no capítulo 38. Esse homem está chegando ao próximo capítulo, que vai ser o 39. Interessante, é que a Bíblia conta para nós, numa numerologia bíblica, que o tempo de uma geração é de 40 anos. Esse homem tem 38, então, biblicamente falando, ou hebraicamente falando, esse homem está há 2 anos de completar um ciclo, o ciclo de 40. O texto diz que Jesus vai a este local, com esse homem fazendo 38 anos, e diz assim o texto: Jesus sabendo que ele estava assim. Eu preciso que nesta noite você acredite que ele sabe exatamente como você está. Mas eu preciso que você me faça a segunda coisa hoje aqui. A primeira é você saber que Deus sabe como você tem passado. Que tipo de amargura, que tipo de sofrimento. Imagine você, os dias anteriores àquele dia que Jesus esteve ali. Imagine você, sempre as mesmas coisas, as mesmas lágrimas, as mesmas dores, as mesmas frustrações, sempre, as mesmas coisas. Quantas pessoas que ali estavam, que foram morrendo pelo meio do tempo, antes do tal anjo descer e mover as águas. Diz o texto, que todos ali esperavam algo que era imponderável. Era um anjo que descia de certo tempo, agitava a água, e o primeiro que entrasse, o único, a proporção ali, era um para uma multidão. Era mais fácil, se tivesse naquela época, ganhar na loteria. Era mais fácil ganhar na loteria. Sabe, este texto de Betesda é uma fotografia da vida. É uma fotografia do cotidiano. É uma fotografia do cotidiano. Eu agora fui ver um assunto para a igreja, aí eu presenciei uma conversa de uma cliente daquela loja, estava no Leroy Merlin, falando com uma funcionária, pedindo que ela pedisse alguém para ajudar a ela a tirar as coisas que ela tinha comprado, porque o marido estava com cachumba. E ela apontou para o marido, ele estava completamente inchado. E ela começou a falar assim: minha filha, meu marido está com cachumba, ele não pode pegar nenhum peso. Você pode pedir alguém para tirar o que eu comprei do carrinho e botar no meu carro, porque ele não pode pegar peso? Aí a moça falou assim: eu vou pedir, e anunciou no microfone para que alguém viesse ajudar. E enquanto isso ela começou a dizer a seguinte coisa: eu estou muito preocupada, meu filho tem 22 anos, ele acabou de arranjar emprego, é o primeiro emprego, e eu estou desesperada, porque eu não posso nem imaginar que meu filho, no seu primeiro emprego, no seu primeiro mês de emprego, ele não pode também pegar cachumba. E dizem que isso pega, que isso tem contágio. E eu fiquei olhando a aflição daquela senhora,
Fiquei olhando o coraçãozinho dela como estava apertado. Olhei para o marido com o rosto inchado, a cara inchada. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. É provável que você hoje, alguma coisa tenha acontecido. E o interessante é que enquanto eu estava ali, ouvindo aquela conversa, e não sei se eu escuto muito, o rapaz do lado comentava no telefone, recebendo uma ligação e falou para a esposa: ih, problema, o fulano de tal, que é amigo deles, que eu não sei quem é, acabaram de bater no carro dele. Eu falei: Jesus querido, deixa eu sair correndo daqui, porque de um lado alguém recebe uma ligação e diz: acabaram de bater no carro de uma pessoa que é dele. A moça diz: está com cachumba, isso pega. Eu falei: Jesus, deixa eu sair correndo daqui, antes que aconteça mais alguma coisa. A soma disso é uma só: no mundo tereis o quê? Aflições. Como foi o teu dia hoje? Como foi o teu dia hoje? Como foi o teu dia hoje? Não foi nada diferente do meu dia. Não foi nada diferente do dia dessa pessoa do lado. Ventos, tempestades. E tem hora que a gente olha para o lado assim, meu Deus, uau! Será que tem alguma notícia boa? Você sabia que em Betesda não tinha notícia boa? Porque quando acontecia um milagre, ele vinha tanto tempo depois, e logo ele era esquecido. Quem ontem assistiu o Brasil jogando? Ah, que vontade de mudar de país. Que vontade. Eu falei: não, eu sou alemão, Germany, eu sou alemão. Que vontade de mudar de país. Um time estressado, brigando, dando cabeçada, levando cabeçada. Falei: Deus, o que é isso? Você vê que é uma tensão generalizada. Olhava o rosto de cada jogador que ganha muito dinheiro, mas você via a decepção, a tristeza. Você não via o entusiasmo, que é Deus nos nossos poros. Não se enxergava isso. No mundo tereis aflições. Esse paralítico, quando ele olha para a direita, ele só vê notícia ruim. Para o outro lado, para onde ele olha, só notícia ruim. Mas, no meio deste caos, Deus sabe a minha e a tua história. Eu queria que você desse um glória a Deus por isso, meu irmão. Deus sabe a minha história. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece a tua história. Eu não sou uma ficha perdida no arquivo de Deus. Você não é uma ficha perdida no arquivo de Deus. Você não é. E se alguém falar assim, fulano de tal, Deus vai dizer tudo. Quem ministrou hoje, Adão, Deus vai falar tudo sobre ele. Trabalha num tal, gerente de uma ótica, vai falar tudo. Vai dizer: hoje ele vendeu tantas armações. Ele vai dizer: uau! Foi assim com Natanael. Aqui está um judeu em que não há dolo. Tu me conhece da onde? Tu me conhece? O Senhor não quis assustar muito quando você estava debaixo daquela árvore, para não dizer: antes de você ser concebido, eu já tinha você em minhas mãos. Jesus sabe. Então nesta noite o que eu tenho que fazer é aproveitar a visita de Deus na minha vida. Se Ele sabe, o que eu tenho que fazer é estar suscetível à visita de Deus na minha vida. Veja, nesse dia era o dia da visitação. Nesse dia era o dia da visitação. A visitação chegou ali. E diz o texto que ele parou diante de Jesus. Jesus parou diante dele e falou: você quer ficar curado? E ele começou a contar uma história. Andreinha, Andreinha também. Pastor, lá tem psiquiatra, lá tem psicólogo, lá tem. Meu amado irmão, a única coisa que nós precisamos é a visita do Senhor. Diga: a única coisa que eu preciso é a visita do Senhor.
A única coisa que eu preciso é a visão do Senhor. Eu fico pensando que eu preciso de ajudante, eu preciso de anjo, eu preciso de vento, eu preciso de água, e eu preciso chegar primeiro. A única coisa que eu preciso é a visita do Senhor. Verdade, Jesus. Quantos mais concordam com a Beth? Amém. A única coisa que nós precisamos é a visita do Senhor. E ficar o quê? Ficar atento, ficar ligado. Meu Deus, eu fiquei me perguntando, quantas pessoas antes já tinham falado com esse moço? Eu não sei, eu não quero nem imaginar, eu não sei. Mas eu quero pensar a seguinte coisa: naquele dia, diante dele tem alguém especial. Diga assim: tem dias que Deus coloca no nosso caminho pessoas especiais. Deus hoje quer agendar alguma coisa com vidas aqui. Diga assim: Deus não perde o caminho de volta. Pode repetir. Diga assim: Deus não perde o caminho de volta. Ele não perde. Ele não perde. Deus um dia decidiu tratar com Israel. Israel havia pecado. Israel tinha quebrado a aliança. Deus está tratando com Acabe, com Jezabel. E Deus decide usar um homem. Deus decide levantar um homem e usar poderosamente. O nome desse homem, Elias. Você deve conhecer essa história. Elias entrega uma palavra e a fome vem sobre o país. Aí Deus diz assim: Elias, agora que acabou tudo aqui, você vai mudar de residência. Você vai viajar para Sarepta de Sidom. Você vai para outra região, outro território. E você lá vai ser abrigado, hospedado por uma viúva. Irmãos, o que essa viúva tem a ver com Acabe? Nada. O que essa viúva tem a ver com Jezabel? Nada. Absolutamente nada. Essa viúva não tem nada com relação com os Baals da vida, os demônios da vida. Ela não tem nenhuma aliança. E tanto não tem, que na inferência você descobre isso. Que quando ela olha para Elias, ela identifica Elias como um homem de Deus. O interessante, irmãos, que essa mulher é viúva, ela não tem recurso de nada, ela tem a última porção de comida, e ela sabe que ela vai comer e vai morrer, porque não tem mais nada. Deus não estava tratando com ela, Deus estava tratando com Israel. Deus estava tratando com os profetas de Baal. Deus tratava com Jezabel. Mas como Deus não perde o caminho de volta, Deus muda Elias de um lugar para outro, para mudar a história daquela viúva. Aquela viúva, ela está no caminho de Deus, tratar com o país, para Deus mudar a história daquela viúva. Você acredita que da maneira mais imprevisível que possa pensar, Deus trouxe você hoje aqui para mudar a tua história? Cumprimentei duas pessoas, dei abraço em duas pessoas. Uma disse para mim: eu moro aqui perto, estou vindo pela segunda vez. Foi isso? Deixa eu ver, segunda vez. A outra disse que tem 20 anos, né? 20 anos, mais ou menos 20 anos, não conheço, nunca vi agora, dei um abraço e abençoei. E disse: você congrega onde? Não, não sou crente não congrego não. Deu uma vontade, eu vim. Diga assim: Deus, Ele não perde a viagem de volta. Deus está tratando com Elias. O negócio é com Elias, é com o profeta Elias. Aí, Deus manda Elias ir para Sarepta. Ele vai a Sarepta. Deus podia, Ele é Deus, Ele podia fazer qualquer coisa para cuidar de Elias. Mas Deus coloca uma viúva para hospedar Elias. E a viúva que Deus coloca, ela tem o seu dia final, porque ela não tem mais nada. Aquela viúva, ela sabia de uma verdade,
que ela ia fazer a última comida e ia morrer. Mas no céu, Deus tinha outra história para ela. Você entendeu isso? Diga assim: a história que eu estou escrevendo no meu diário, ela tem outro capítulo que eu desconheço, escrito no céu. Ah, você não entendeu isso. Você vai repetir comigo assim: a história que eu estou escrevendo no meu diário, no meu Face, ela tem outro final que eu desconheço, que está escrito no céu. Deus conhece, meu irmão. Deus está tratando de Elias. De Elias. Não tem nenhuma relação da mulher viúva com Elias. Nenhuma relação. A mulher viúva, ela está fazendo lá o diário final dela. Talvez ela botou: filho, te amarei para sempre. Te amarei até meu último suspiro. Mas hoje, no mês tal, no dia tal, no ano de Deus hoje, vamos comer a última comida e vamos morrer. Ela está esperando colocar o ponto final. Mas Deus tem outra história. Diga assim: Deus tem um capítulo que eu desconheço. Hoje eu li uma narrativa, uma peça de informação interessante. Falei: Deus, como é que Deus brinca conosco? Uma grande historiadora cubana, americana, ela se especializou, se doutorou em história de Cuba. E ela escreveu um livro sobre a história de Cuba. E era Cuba versus Estados Unidos, os vizinhos que estão afastados, que estão desconectados. A ilha que é rejeitada pela nação poderosa do mundo. E quando ela terminou o livro, ela mandou o livro para sua editora. Aqui está o livro, uma análise completa dessa situação sociopolítica de Cuba. E quando ela manda para a editora preparar o livro e colocar o livro no mercado, o presidente norte-americano assina uma nova política e reafirma a aliança com Cuba. E alguém, quando vê aquela notícia: e agora? Tudo que ela escreveu virou notícia velha. Corre para a editora, liga: para tudo, devolve todo o manuscrito. Vou precisar reescrever o capítulo final. Tudo que eu coloquei de capítulo final virou notícia caduca, velha. Ela foi apanhada de surpresa. Eu não sei se você está entendendo hoje. Deus tem outra história. Deus tem outra história. E a outra história te apanha sem você nem imaginar, irmãos. O moço em Betesda tem uma história. A história que ele tem, que o tempo está passando, a força física está acabando, é de tempo em tempo, e meu Deus, a história é morrer paralítico. Mas Deus tem outra história. A viúva de Sarepta, ela já tinha feito o capítulo final. Ela falou para o profeta: olha, profeta, é só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer a última refeição, comeremos e morreremos. Já estava pronta a última história. Ela não sabia que Deus não perde o caminho de volta. Deus tinha outra história. Eu queria que você, nesta noite, dissesse: Senhor, não deixe eu numa autoprecipitação, colocar aqui o ponto final. Há uma outra história. Há uma outra história. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Há uma outra história. Há um outro final. Não vai ser esse final. A gente acha que está, olha, pastor, é certeza absoluta. Sou viúva, sou pobre, moro em Sarepta e eu não tenho nenhuma outra solução para continuar vivendo. Acabou. Há uma outra história. Há uma outra história. Essa semana, eu amo pesca, não sei se você leu isso, ouviu isso.
Um grupo de brasileiros de Santa Catarina e de São Paulo foram ao Panamá, alugaram um barco de pesca para fazer pesca em alto mar. Um grupo de brasileiros, empresários, médicos, entraram mar adentro. Mar adentro. E numa ilha oceânica, numa ilha deserta, uma ilha que não tem residências, em alto mar pescando, eles começam a enxergar alguém, de longe pensaram, é uma criança que acenava com as mãos. Aproximaram um barco, recifes, não dá para chegar perto, e para uma certa distância, e olharam, era um homem magro, esquelético, jogaram uma boia, o homem pulou e conseguiram trazer o homem, e o homem contou a história dele, em pleno século 21, ano 2015, estava num barco, fugindo do meu país, tentando entrar no Panamá de forma ilegal, para conseguir emprego. Sou de uma família pobre, o barco afundou, me tornei um náufrago, parei nessa ilha, estou aqui há mais ou menos 15 dias, sem comer, sem beber água potável, esperando a morte chegar. Deus coloca um barco de brasileiros, passeando no Panamá. O médico a bordo disse, essa história é alguma coisa que eu jamais podia pensar que eu viveria na minha vida. Eu, médico, pescador, atendo alguém que está há 15 dias, praticamente definhando, esperando a morte chegar. Esta semana, Deus tem um capítulo que eu desconheço. Diga, Deus tem um capítulo que eu desconheço. Ah, se eu pudesse cenografar essa cena. Aquela viúva sai de casa, quem sabe deixou o filho amuadinho em casa. O filho está fraco, está anêmico, quem sabe, talvez pequeno. Ela sai e vai caminhando, o rosto banhado de lágrimas, talvez as pernas trôpegas, e vai catar graveto. Ela sabe que a última comida ela faz naquele dia. Ela não tem banco, não tem cartão, não tem amigo, não tem nada. Naquele dia é a última refeição, e depois é esperar a morte chegar. Deus tem outra história. Do nada aparece um homem que não é dali, que não mora ali, que não tem por que estar ali. Ali é Sarepta, ele é judeu, não tem por que ele estar ali. Ali é um lugar de miséria, é uma Lodebar daquela época, não tem nada para estar ali. Mas chega um homem, e ela olha, e ela reconhece, ele tem jeito, tem cara, tem estilo, é profeta, é homem de Deus. E ele diz para ela, me dê um pouco d'água, uma botija d'água. Ela arranja força, não sei de onde, e vai buscar água. Ele, para! Faz também para mim um bolo, uma comida, traz uma comida para mim. Ah, irmãos, ela não chuta o pau da barraca, ela não está irada, ela não está com raiva, ela não está com ódio. Ela fala, Senhor, eu até gostaria, mas a última comida, ela só é a porção minha e de meu filho, e depois nós vamos morrer. E ele diz, mulher, faz diferente, porque tem uma outra história que você desconhece. Você sabe o que é que Deus fez? A partir daquele dia, aquela mulher queria morrer, ela passou a viver de uma provisão sobrenatural de Deus na casa dela. Diga assim, Deus tem uma fonte de provisão sobrenatural que pode colocar na minha casa. Você crê nisso, Thaís? Mas crê de verdade? Deus tem uma provisão sobrenatural. Irmãos, como isso pode acontecer? Pare e pense. A farinha da panela não vai acabar. Use todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aquele filho ficou gordinho. Aquele filho ganhou peso. O azeite não acaba. Bota azeite, bota azeite, bota azeite. E o azeite não acaba, porque Deus tem uma outra história. Deus tem uma outra história. Irmãos, esse moço de Betesda, ele achava que ele não tinha ninguém que o ajudasse. Ah, ele tem a história pronta. O capítulo final dele está pronto. Você lembra de Acá?
Agar tem uma história pronta. Ela caminha deserto, acaba a água, acaba o pão. Diz o texto assim, ela escreve a última história. Vou andar a direção de um tiro de pedra. Vou botar meu filho ali, porque eu não quero ver o quê? O que que eu não quero ver? A morte do meu filho. Ela pega o filho, faz isso aqui com o filho. Bota o filho. Se afasta um tiro de pedra, um lançamento. E diz, eu não quero ver a morte. Ela senta, chora, e ela já escreveu o capítulo final. Eu morro, ele morre, e a história acabou. Diga assim, Deus, diga Deus, tem um capítulo que eu desconheço. Deus tem um capítulo que eu desconheço. Irmão, se você puder entender isso hoje, a partir do versículo, capítulo 5, versículo 6, que diz o texto que Jesus, sabendo que ele estava assim, o quê? Sabendo que estava assim há muito tempo. Quem foi que disse para você que Deus é um Deus grande, que não está pensando nessa verrugazinha que apareceu em você? E Deus usa pessoas. Outro dia Deus usou minha esposa, como falei, eita, que é isso? Eu passei vários dias, irmãos, andando mancando. Falei, meu Deus, que maluquice é essa? Não é possível isso. Queria correr, mancando, falei, Jesus. Falei com ela, estou preocupado, estou com uma dor no meu pé, do lado do pé. Não tem nada, mas é uma dor que não para. Ela falou assim, experimenta trocar de sapato. Sapato é um sapato que eu comprei até fora do país. Falei, será? Ok. Vou trocar de sapato. Troquei de sapato. A dor sumiu. A dor sumiu. Era dor só num pé. O sapato tinha alguma coisa na sola dele que descalibrava e desacertava o meu passo. Troquei de sapato, a dor foi embora. Hã? Aleluia! Aí, Zé, ele vai fazer uma camisetinha assim. Lucia. Você entende isso hoje? Diga assim, Deus tem um capítulo que eu desconheço. Você crê nisso? Gilvaldo, tu crê nisso, Gilvaldo? Deus tem um capítulo que eu desconheço. Deus tem um capítulo que você... Agora, uma coisa eu sei e que você tem que saber. Ele já conhece a nossa história. Sabendo que estava assim, ou seja, ele conhecia esse homem. Ele conhecia esse homem. Se alguém perguntasse para ele, quando ele chamou lá, Pedro, quando ele chamou os discípulos, Senhor, tu conhece mais alguém? Ele ia falar assim, eu conheço uma pessoa que está lá em Betesda. E no meu ministério, eu vou passar lá. E esse homem que já está lá há 38 anos, ele vai ser içado daquele local. Quantos nesta noite querem dizer, Deus, já que tu conheces a minha história, faz com que a hora do meu milagre chegue rápido. O salmista me autoriza a dizer assim, apressa-te, Senhor, apressa-te. Já que Deus conhece a minha história, Senhor, faz com que o teu milagre chegue mais rápido. Eu não quero colocar obstáculos. Eu não quero colocar obstáculos, eu não quero colocar barreiras, eu não quero contar histórias, eu não quero gastar tempo, porque o meu milagre já chegou. Capítulo 5 de João, o homem gasta 23 palavras. Quando Jesus pergunta, você quer ficar curado? Ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada, me pegue, me meta no tanque. Mas, enquanto eu vou, entra outro antes de mim.
Eu fiquei pensando se ele fosse gado. José fala assim: campeão, eu vou ali no Mac, tomar um sundae. Quando eu voltar, eu sei que você está terminando a última palavra. Jesus quer dizer hoje: eu posso fazer o milagre agora. Amém.